Senhor é bom, amém? Ele é bom? Muito bom, né? Vamos estudar a palavra de Deus? Abra a sua Bíblia, fique de pé, por favor. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Hoje nós vamos estar terminando esta carta aqui, e depois nós iremos falar sobre a igreja de Esmirna. Mas hoje nós estamos terminando aí a carta à igreja em Éfeso. Diz assim o capítulo 2, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Oremos. Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de amarmos a Tua Palavra. Por isso que nós estamos aqui logo de manhã, porque nós amamos a Tua Palavra. Fala ao nosso coração, nos ensina, abre-nos a mente, o coração, que nós possamos entender, Pai, que esse tempo que vamos ficar aqui ouvindo a Tua Palavra, nós possamos compreender a Tua vontade. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém? Pode sentar-se aí. Vamos começar aí a nossa aula. Ao vencedor. Deixa eu recapitular, deixa eu fazer você lembrar de alguns tópicos que foram importantes nesse estudo que nós começamos. Essa igreja aqui, eu disse, quando começamos a estudar sobre ela, eu disse que essa igreja aqui parece ser uma igreja impecável. Porque esta igreja aqui é uma igreja ativa, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que funciona, é uma igreja que não esmorece, é uma igreja perseverante. Então, se nós fôssemos olhar essa igreja, do versículo de número 1 ao versículo de número 3, nós iríamos dizer assim: essa igreja é fantástica, é a igreja que eu quero estar, é a igreja que eu desejo participar, uma igreja ativa. Mas quando nós chegamos ao versículo de número 4, e aí então Deus mostra realmente como essa igreja é, porque nós olhamos muitas vezes com os nossos olhos humanos, mas nós não sabemos como Deus olha. Então Deus tira um raio-x dessa igreja, e Deus mostra que essa igreja tem algo que lhe desagrada. E a pergunta que a gente poderia fazer: o que pode desagradar a Deus diante de uma igreja que funciona? Diante de uma igreja ativa, diante de uma igreja que os olhares humanos percebem que é uma igreja que trabalha, uma igreja que luta, uma igreja pautada na palavra, porque eles eram contra as obras dos nicolaítas que nós aprendemos, eles eram contra os falsos apóstolos, os apóstolos mentirosos que existiam, que ensinavam na época doutrinas erradas, e eles não deixavam, em razão da palavra, eles não deixavam que esses ensinamentos invadissem a igreja.
Mas Deus ainda tem algo contra essa igreja. E Deus dá a essa igreja a chance, Deus dá à igreja a oportunidade. Eu tenho dito aqui que Deus é um Deus muito bom, porque Ele sempre está dando oportunidade. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Chega uma hora que cessa. Deus dá uma oportunidade para que a igreja de Éfeso tomasse uma posição. Arrepende-te e volta à prática do primeiro amor. Era isso que Deus queria. Deus deu a chance. É igual o pecador que ouve falar de Jesus e nunca aceita o Senhor. É igual o desviado que ouve que precisa voltar e nunca volta. Então, a oportunidade está sendo dada, mas um dia a porta da graça se fecha. Foi o que aconteceu com esta igreja aqui. Deus estava dando a oportunidade para que eles então se aproximassem do Senhor, se arrependessem e voltassem à prática do primeiro amor, das obras que agradavam a Deus, mas eles assim não fizeram. Então, quando nós tiramos um raio-x dessa igreja, nós começamos a perceber que diante de tanta atividade, essa igreja tinha uma falha. Diante de tanto trabalho, ainda existia algo que desagradava a Deus. Mas, o que nós podemos aprender com essa igreja? Nós não podemos desmerecer o trabalho dessa igreja. É um trabalho bom. E o próprio Deus elogia esta igreja. O próprio Deus diz que viu a perseverança, viu que eles não esmoreciam, viu que eles confrontavam os ensinamentos errados. Então, o que nós precisamos tirar de bom dessa igreja? Que a igreja precisa ser o quê? Ativa. A igreja precisa o quê? Funcionar. A igreja precisa ir à frente. A igreja precisa avançar. Mas isso não é tudo. A igreja também precisa aprender a amar. A prática, a volta ao primeiro amor era fundamental para que essa igreja ativa continuasse viva. Então, hoje nós vamos falar sobre o versículo de número 7, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estudamos isso na semana passada. Hoje, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor. Só um minutinho. A igreja de Éfeso seria vencedora se fizesse o quê? Voltasse o quê? Ao primeiro amor. Para que eles pudessem vencer, eles precisavam o quê? Voltar ao primeiro amor. Eles necessitavam voltar. Deus tinha uma vitória para essa igreja? Tinha. Deus tinha uma bênção para essa igreja? Tinha. Mas o que eles precisavam fazer? Eles precisavam voltar. Voltar ao quê? Ao que perderam. Voltar ao quê? Ao que deixaram para trás. Eles precisavam voltar ao primeiro amor. Essa era uma regra, era um critério estabelecido por Deus. Se a igreja volta ao primeiro amor, Deus tem uma sequência de bênçãos. Se a igreja não volta, a igreja se perde diante do trabalho e então perde a bênção do Senhor. Se retornasse à prática das primeiras obras, essa igreja seria o quê? Vencedora. Agora preste atenção. Não existe vitória sem obediência. Deus tinha vitória. Tem uma vitória para você. Vamos contextualizar a nossa vida? Deus chega e fala assim para nós: eu tenho uma bênção, uma vitória para você. Vou te fazer um vencedor. Mas para que Deus nos faça um vencedor, nós precisaremos aprender a quê? A obedecer. Essa igreja só seria vencedora se essa igreja aprendesse o quê? A obedecer. E qual era a obediência que Deus estava exigindo? Voltar o quê? Ao primeiro amor. Se a igreja volta, se a igreja retorna ao primeiro amor,
essa igreja se tornaria uma igreja vencedora. Essa igreja se tornaria uma igreja abençoada. Então, sem obediência, não há vitória. Você não vai conseguir ser um crente vitorioso, você não vai conseguir ser um crente capaz de avançar na obra de Deus, se você não aprender a obedecer. E era isso que o Senhor estava querendo dizer a essa igreja. Vocês vão vencer, mas para vencer, existe um critério. Para vencer, é necessário que vocês obedeçam aquilo que eu estou lhe dizendo. O que é que eu estou dizendo? Vocês precisam voltar à prática do primeiro amor. Ou seja, se não voltar à prática do primeiro amor, também não há vitória. Se não houver obediência, também não há vitória. Então, essa igreja estava aprendendo a saber a vontade de Deus. Nós precisamos entender, ter ouvidos, como nós aprendemos na semana passada, ter ouvidos e obedecer à vontade de Deus. Seria vencedor se desse o quê? Ouvidos ao que o Espírito Santo estava o quê? Dizendo. Eles não seriam vencedores porque era igreja. Eles não seriam vencedores porque era uma igreja ativa, uma igreja perseverante, uma igreja que não esmorecia apenas. Eles seriam vencedores se eles, com tudo isso, estivessem o quê? Debaixo da obediência do Senhor. Ser um vencedor ou não dependia de quem? Da igreja. Ser um vencedor ou não depende de você. Essa igreja, ela poderia ser vencedora ou não. Dependia dela. Como ela poderia vencer? Se ela o quê? Obedecesse ao que Deus estabeleceu. O que foi? Volta, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Se fizesse isso, seria uma igreja vencedora. Então, estava nas mãos dessa igreja obedecer para que pudesse ser uma igreja vencedora. A igreja de Éfeso só dependia dela para ser uma igreja vencedora. Só dependia deles. Não dependia mais de Deus. Eu tenho dito aqui, irmãos, há momentos que Deus fala apenas uma vez. Deus não falou mais de uma vez para essa igreja. Deus não falou 2, 3, 4, não. Deus falou para ele o que precisavam fazer. Deus disse a essa igreja o que era necessário que eles fizessem. Se fizessem o que Deus estava mandando para ser feito, seriam vencedores. Então Deus deseja que essa igreja seja vencedora. Agora, depende de quem? De Deus? Não. O que dependia de Deus foi a chance que Ele deu. Agora, depende só da igreja tomar posição, mudar a vida, se arrepender, voltar a fazer o que fazia, para que pudesse ser então uma igreja vencedora. Só seria vencedores se fizessem tudo o que Deus mandou fazer. O vencedor é aquele que obedece ao que Deus manda. A vitória só viria se ele se arrependesse e voltasse. Não adiantava ele falar, nós somos vitoriosos, nós vencemos os nicolaítas, nós vencemos os ensinos errados, mas eles só seriam vencedores se eles retornassem ao que Deus estava exigindo. Era uma exigência, não era opcional. Deus não estava dando a oportunidade de eles utilizarem a obediência ou não, opcional, facultativo, não. Deus estabeleceu, se vocês obedecerem e voltarem, a bênção certamente seguirá a vida de vocês. Então a vitória só viria se eles se arrependessem e voltassem. Não adianta só o quê? Se arrepender. Eu me arrependo. Me arrependo de todos os pecados. Me arrependo de todos os erros. Me arrependo de todas as falhas. Senhor, errei, pequei. Oh Senhor, tenha misericórdia de mim. Não adianta só se arrepender. É necessário arrepender e voltar. Deus chega para essa igreja e diz, arrepende-te e volta.
Então não adianta só se arrepender. A pessoa se desvia, aí diz, eu me arrependo. É verdade, eu reconheço que Jesus é Senhor. E continua do mesmo jeito, não adianta. Não adianta. O arrependido, ele toma uma nova posição. Ele toma agora um novo rumo. Era isso que Deus estava falando. Deus não foi contra ao que eles faziam de bom. Eles deveriam continuar fazendo, mas aquilo que desagradava a Deus, eles precisavam agora mudar o rumo. Eles precisavam agora sair de tudo isso que desagradava a Deus e se colocar na presença do Senhor. Então, não adianta só se arrepender. Eu me arrependi de tudo que fiz. Então, volta e faz aquilo que Deus deseja que seja feito. Só arrependimento não resolve. É necessário o arrependimento e a prática em razão desse arrependimento. Quando eu me arrependo, o que eu pratico? Eu me arrependo, reconheço e fico do mesmo jeito? Reconheço e não mudo? Reconheço e continuo da mesma forma? Não adianta. Eu preciso reconhecer e mudar. Eu preciso reconhecer e converter a minha vida a algo diferente. Então, por isso que é necessário no arrependimento existir uma conversão. Ou seja, você se arrepende, você muda, você se torna uma pessoa diferente daquela que era. Então, Deus, de forma alguma, Deus estava contra a atividade dessa igreja, o trabalho. Não. Deus elogia essa igreja. Mas para que ela fosse uma igreja vitoriosa, para que ela pudesse vencer, ele diz, ao vencedor. Para que essa igreja fosse uma igreja vencedora, ela precisava fazer o quê? Ela precisava voltar a algo que perdeu, algo que deixou lá atrás, algo que o tempo levou, algo que o tempo acabou apagando, que era o primeiro amor. Então eles precisavam voltar, e voltar dependia apenas deles. Vamos lá, mais um pouco. As lutas do lado de fora, ao vencedor, as lutas do lado de fora, ele já tinha o quê? Vencido. Era isso que Deus queria mostrar a essa igreja. As lutas do lado de fora, eles venciam com facilidade. Olha, eles venceram as lutas com o quê? Com perseverança. Eles venceram a luta sem esmorecer. Eles venceram as lutas dos homens maus. Eles venceram os apóstolos mentirosos. Eles venceram os nicolaítas. Olha só como essa igreja conseguia vencer. Era uma igreja vencedora, mas a vitória que Deus queria dar a essa igreja não era apenas essas vitórias que eles alcançavam em razão de ser uma igreja perseverante, uma igreja que não esmorecia. Não! Deus queria um outro tipo de vitória. Deus queria que essa igreja vencesse interiormente, porque interiormente faltava algo. Olha só, eles precisavam vencer fazendo o quê? Voltando. Se eles não voltam, eles não vencem. Eles precisavam vencer voltando ao que era, isto é, ao quê? Primeiro amor. Eles precisavam vencer aquilo que eles deixaram para trás. Eles precisavam vencer aquilo que eles abandonaram. Eles precisavam vencer quem? Eles mesmos. Eles eram ótimos para vencer do lado de fora, mas eles não conseguiam vencer do lado de dentro. Do lado de fora, as lutas, as batalhas, eles eram perseverantes. Eles não esmoreciam, mas a vitória que Deus exigia era uma vitória o quê? Interior. Muitas vezes, irmãos, nós vencemos batalhas do lado de fora, lutas do lado de fora, mas não conseguimos vencer do lado de dentro.
O que Deus queria é que houvesse uma mudança nessa igreja do lado de dentro. Deus quer que você e eu tenhamos uma mudança do lado de dentro. Que você seja uma pessoa limpa do coração, que você aprenda a perdoar, que você aprenda a amar. Essas mudanças que Deus quer. Ah, pastor, mas eu venci, Deus é poderoso, eu venci aquela luta, eu venci aquela batalha. Maravilha! Mas o que Deus quer é que você consiga vencer o seu ego, o seu egoísmo. E era isso que faltava a esta igreja. Eles precisavam vencer como? Voltando ao que era. Se eles voltam, se eles se arrependem e voltam para Deus, eles são vencedores. Porque eles estão voltando o quê? Ao primeiro amor. Eles precisavam vencer eles mesmos. Internamente eles estavam sendo o quê? Derrotados. Porque dependeram, ou seja, perderam, ou seja, abandonaram o primeiro amor. Então eles estavam sendo derrotados, na verdade, internamente, porque abandonaram o quê? Uma prática que Deus exigia, que era a prática o quê? Do primeiro amor. Volta. Volta. Se vocês voltarem, vocês serão vencedores. Por isso ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Eles precisavam vencer o quê? Eles não precisavam vencer os inimigos do lado de fora. Eles não precisavam vencer as heresias que tentavam entrar dentro da igreja. Eles precisavam vencer no sentido de voltar à prática do primeiro amor, à prática das primeiras obras. Então, internamente, eles estavam sendo derrotados. Por que derrotados? Porque eles perderam, ou seja, eles abandonaram o primeiro amor. Se eles ouvissem e obedecessem ao Espírito de Deus, voltando ao primeiro amor, e a prática das primeiras obras, eles seriam o quê? Vencedores. Ao vencedor, como é que eles seriam vencedores? Quando eles se arrependessem e eles fizessem o quê? E eles voltassem à prática o quê? Do primeiro amor. Ganhavam as lutas do lado de fora, com perseverança, sem esmorecer, mas dependia o quê? Perdiam o quê? A luta do lado de dentro. Por quê? Porque faltava a essência, que é o quê? O amor. Então, do lado de fora, vitoriosos. Uma igreja que confrontava todo e qualquer ensinamento errado, mas do lado de dentro uma igreja deficiente. Uma igreja que faltava a essência. Uma igreja que faltava o principal. Uma igreja que faltava o básico. Uma igreja que faltava o fundamental. Uma igreja ativa, mas deficiente. Uma igreja ativa, mas não uma igreja totalmente agradável aos olhos de Deus. Tanto que Deus retira dessa igreja o candeeiro, mesmo sendo essa igreja ativa, mesmo sendo esta igreja uma igreja de um bom funcionamento, mas Deus retira. Por quê? Porque eles não se arrependem, porque eles não voltam o quê? À prática do primeiro amor. Então Deus Ele vela, eu tenho dito aqui, irmãos, repetidas vezes, nós precisamos colocar a nossa vida no altar de Deus, porque Deus vela pela sua palavra. Se perdoardes, serão o quê? Perdoados. Essa é a oração o quê? Do Pai Nosso. Aquele que não ama, não conhece, Deus vela pela sua palavra. Então nós precisamos nos olhar internamente. Não olhar apenas o trabalho que nós fazemos do lado de fora, mas olhar a nossa vida interiormente. E se há algum defeito, alguma falha, precisamos nos arrepender, tirar, rechaçar o ego, o egoísmo e dizer: Senhor, se para vencer eu preciso me humilhar, então eu quero ser um vencedor. Essa igreja aqui não fez isso, e por não fazer, eles sofreram. Dar-lhe-ei. Deus tem alguma coisa para dar a essa igreja, mas a quem Ele vai dar? Eu acho que... Voltou aí? Não? Deixa eu voltar um pouquinho aqui.
Isso. Ao vencedor. Ao vencedor ele faz o quê? Dar-lhe-ei. É a qualquer um? Não. Somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem será salvo? Qualquer um. O que entra na igreja? O que vem de vez em quando? O que não tem compromisso com Deus? Não. Aquele que o quê? Que perseverar até o fim. Deus tem uma bênção para dar, mas essa bênção está condicionada à pessoa o quê? Ser vencedora. Se fossem vencedores, se voltasse à prática do primeiro amor, Deus iria dar-lhe. Então Deus tem sempre algo a dar a quem? Ao vencedor. Toda pessoa que está certamente numa corrida, ele, se for o vencedor, ele ganha o quê? Um prêmio. Seja no atletismo, seja no futebol, enfim, se ele chegar no topo, se ele conseguir vencer, ele recebe algo. Na vida espiritual não é diferente. Deus queria dar a essa igreja algo extraordinário. Ao vencedor dar-lhe-ei. Então não há qualquer um. Você não pega o último da fila e diz assim: aqui uma vitória para você. A gente costuma ouvir muito assim, o importante não é ganhar, o importante é competir. Eu discordo. O importante não é competir, não. Eu vou competir para ganhar. Não, o importante, não ganhei, mas competir, não. Eu preciso ganhar. O importante é competir a ponto de o quê? De ganhar. Porque eles só seriam abençoados se eles fossem vencedores. Não é qualquer um que receberia a coroa, a vitória, o prêmio, a bênção que Deus estava ali prestes a dar ao seu povo. Eles precisavam competir. Nessa competição, eles precisavam o quê? Vencer. Eles precisavam ganhar. Então, dar-lhe-ei. Deus tem sempre algo a dar ao vencedor. O vencedor é aquele o quê? Que reconhece que há uma falta e que precisa ser o quê? Reparada. Essa igreja só seria vencedora se ela reconhecesse a falha e o quê? E fizesse o quê? Voltasse. Se ela voltasse, ela seria uma igreja vencedora aos olhos de quem? Aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Ou seja, o vencedor para Deus é aquele que se humilha. Se essa igreja reconhecesse, se humilhasse diante de Deus, ela seria uma igreja vencedora. E aí, sendo uma igreja vencedora, receberia o quê? Algo de Deus. Dar-lhe-ei. Deus iria dar o quê para esta igreja? Vamos lá. Dar-lhe-ei. Deus tem um prêmio para quem? Para o vencedor. Para qualquer um? Não. Deus tem uma coroa, ou Deus tem um céu para quem? Para o vencedor. Foi assim com Israel quando Deus fala das bênçãos em Deuteronômio. Se eles obedecessem, seriam eles o quê? Abençoados. Em Deuteronômio, no capítulo de número 28, vai comigo lá, só para me ler os primeiros versículos, para que você entenda. Deuteronômio, capítulo 28, estava Deus desejoso de abençoar esse povo. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão o quê? Todas essas bênçãos. Então, essa igreja só receberia a bênção se eles fossem o quê? Vencedores. Dar-lhe-ei. Deus só iria dar a vitória que eles precisavam se eles obedecessem. Deus tem um galardão para quem? Para quem lhe obedece. Então Deus diz assim, ao vencedor, dar-lhe-ei. Deus iria dar o quê? O alimento.
se alimentar o quê? Da árvore da vida. Deus está falando de que essa igreja, se obedecesse, seria alimentada o quê? Espiritualmente. Essa igreja poderia se alimentar de quê? Da glória de Deus. Essa igreja, se obedecesse, seria uma igreja vencedora, e Deus lhe daria o quê? A sua glória, a sua presença. Eles se alimentariam do quê? Das coisas, o quê? Espirituais. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente. Alimente de quê? Da árvore da vida. Ou seja, se alimente de coisas espirituais, de coisas que agradam a Deus. Mas para que eles pudessem se alimentar das coisas que agradavam a Deus, eles precisavam o quê? Voltar, o quê? A prática do primeiro amor. E voltando, eles seriam o quê? Vencedores. Vamos mais um pouco. Se alimentar da árvore da vida. Deus estava falando que essa igreja poderia se alimentar de tudo o que Ele preparou, o quê? Para ela. Olha, tem uma árvore da vida aqui, tem uma bênção aqui para essa igreja. Mas vocês só alcançarão essa bênção se vocês forem vencedores. Se forem vencedores, eu dar-lhe-ei que vocês se alimentem da árvore da vida. Aí o texto continua dizendo que está no paraíso de Deus. Mas há uma condição. Uma condição de se alimentar das coisas espirituais. Qual é? Se arrepender, voltar e se tornar então um vencedor. Então essa árvore simboliza o quê? A igreja se alimentando o quê? De Deus, das coisas do Senhor, das coisas espirituais. Vamos mais um pouco. É se alimentar da árvore da vida. O que diz João 6,48? Eu sou o quê? O pão da vida. Se alimentar da árvore da vida era se alimentar de quem? De Deus. Era se alimentar de Jesus. Eu sou o pão vivo que desce do céu, para que todo aquele que comer não o quê? Não pereça. Então Deus queria dar a essa igreja um alimento que espiritual, se alimentar do próprio Deus, ou seja, das coisas espirituais. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é o quê? Minha carne. Então, se essa igreja obedecesse, ela seria o quê? Alimentada espiritualmente pelo próprio Deus. E era isso que a carta estava querendo dizer. Vamos mais um pouco. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim, viverá. Então Deus queria que essa igreja se alimentasse dele. Mas para que essa igreja se alimentasse dele, ela precisava ser uma igreja vencedora. E para que essa igreja pudesse ser uma igreja vencedora, ela precisava voltar o quê? A prática, o quê? Do primeiro amor. Aí Deus diz assim, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esta árvore está localizada em algum lugar. E aí o paraíso de Deus é o quê? É um lugar de quê? De delícias. Então Deus tem sonhos para essa igreja, sonhos o quê? Espirituais. Deus tem sonhos para essa igreja, sonhos o quê? Eternos. O paraíso significa delícias. O Senhor chega para Israel quando os liberta lá da mão de Faraó no Egito e diz, olha, eu tenho para vocês uma terra que manda o quê? Leite e mel, uma terra deliciosa. E era isso que Deus estava dizendo a essa igreja. Mas essa igreja perdeu a oportunidade, sabe por quê, irmãos? Porque não voltou à prática do primeiro amor. Perdeu porque não retornou. Perdeu porque não se humilhou. Perdeu
porque não tomou a consciência de que voltar à prática do primeiro amor era a coisa mais importante para Deus. Sabe, não deixe que coisas pequenas te afaste de se alimentar das coisas do Senhor. Não deixe que coisas desse mundo te afaste da comunhão da casa de Deus. O paraíso de Deus é um lugar de delícia, é um lugar de refrigério. O paraíso é um lugar, o quê? De descanso. Olha o que Deus tinha para essa igreja. Olha os sonhos que Deus tinha para essa igreja. Mas dependia de quem? De Deus? Não. Dependia de quem? Da igreja. Se essa igreja volta à prática do primeiro amor, ela se torna uma igreja vitoriosa. Então Deus concede a esta igreja toda a sorte de bênçãos. Depende só dela. Mudar a sua vida depende só de você buscar Deus. Ter a vida eterna depende agora só de nós andarmos continuamente o quê? Na presença de Deus. O que era para ser feito, Jesus já fez no Calvário. Agora nós precisamos o quê? Nos arrepender a cada dia e nos aproximarmos. Porque essa igreja aqui, ela precisou se arrepender. Muito embora a palavra arrependimento seja sempre voltada ao pecador, essa palavra é voltada à igreja. Ela precisa mudar de mente, metanoia, voltar, mudar de mente, voltar a ter uma comunhão com Deus, para que pudesse o quê? Viver no lugar de delícias, para que pudesse ter refrigério, para que pudesse ter descanso. Mas Deus estava falando de um lugar maravilhoso, o quê? Pós-vida, após a vida, depois da vida. Deus estava preparando coisas espetaculares para essa igreja. Se essa igreja ouvisse o que o Espírito Santo estava dizendo e voltasse ao primeiro amor, iria usufruir de um lugar eterno e com muita o quê? Beleza. Irmãos, o que estiver faltando à sua vida, faça. Eu preciso que meu coração esteja limpo, limpe. Eu preciso amar, ame. Eu preciso perdoar, perdoe. Eu preciso fugir do pecado, fuja. Porque qualquer sacrifício, se for sacrifício, vale a pena para que você more eternamente com Deus. Qualquer sacrifício. Pastor, mas é muito duro, mas é muito difícil. Meu amigo, está em jogo a vida eterna. Então, se está em jogo a vida eterna, qualquer esforço vale a pena. Qualquer esforço é necessário. Jesus disse ao ladrão da cruz assim, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Foi isso que Jesus disse àquele ladrão. O paraíso é um lugar onde Deus habita. Essa igreja tinha a oportunidade de estar onde Deus continuamente estava. O paraíso é um lugar onde os gemidos vão participar o quê? Da vida eterna. E essa igreja está perdendo a oportunidade, por quê? Porque não voltam ao primeiro amor, porque não se arrependem, porque não tomam posição, desperdiçam a bênção, desperdiçam uma grande vitória. Por quê? Porque não se arrependeram e não voltaram à prática das primeiras obras. Paraíso de Deus, ninguém chegará lá ao paraíso sem o quê? Sem santificação, sem amor. O paraíso era um lugar de delícias que Deus daria a esta igreja se ela fosse o quê? Vitoriosa. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente o quê? Da árvore da vida, que está onde? No paraíso de Deus. Então, Deus iria abençoar esta igreja, mas se ela o quê? Voltasse, se ela se arrependesse e tomasse posição em obedecer aquilo que Deus falou. Conclusão: uma igreja ativa é importante, mas não é tudo. Preste atenção no que eu vou dizer. Nossas atividades são importantes na obra de Deus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Isso, e é importante essa atividade, mas muitos
que pregaram o evangelho, que evangelizaram, hoje estão fora da igreja. Hoje se desviaram. E muitos dos que pregaram já morreram e não voltaram à presença de Deus. Então preste atenção, uma igreja ativa é importante, mas não é tudo. Mas Senhor, eu curei, eu libertei, não te conheço. Então, a atividade é importante. A igreja precisa ser ativa, a igreja precisa funcionar, a igreja precisa ir além, mas isso não é tudo. Uma igreja perseverante também não é tudo. Porque se fosse tudo, eles certamente não ouviriam que Deus tinha alguma coisa contra eles. Que volte ao primeiro amor. Então, uma igreja perseverante também não é tudo. Uma igreja que não esmorece é bom, mas também não é tudo. É importante não esmorecer? É, porque você fica na presença de Deus, você não abre mão. Mas não é tudo, não se prevaleça disso. Não se prevaleça. Uma igreja que é contra as religiões falsas, é bom, mas também não é tudo. Eles eram contra os nicolaítas. Eles pregavam contra aquele povo que ensinava falsa religião. É bom, está pautado na palavra, é bom e é importante. Porque o que não nos falta nos nossos dias hoje são heresias. É importante. Mas nós precisamos lembrar que há algo mais importante. Uma igreja que tem amor, tem o quê? Tem tudo. Então o que essa igreja precisava? A igreja precisava de amor e juntar tudo de bom que ela já tinha. Ela tinha qualidades espetaculares. Só precisava acrescentar o quê? O amor. Sejamos uma igreja que ama e uma igreja que trabalha. Não adianta só trabalhar e não ter amor. O importante é amar e trabalhar, para que nós possamos alcançar a bênção, a vitória que Deus tem para cada um de nós. Amém? Vamos ficar de pé? Curve a sua cabeça. Senhor amado e querido, graças nós te damos por essa manhã. Certamente o Senhor tem nos ensinado muitas coisas. Certamente o Senhor há de continuar nos ensinando, nos abrindo a mente e também nos abrindo o coração. Nós queremos obedecer a tua vontade, obedecer a tua voz. Ó Senhor, eis aí o teu povo, renova as forças, mas renova acima de tudo o nosso amor, a nossa amizade, que haja amor verdadeiro entre nós, que haja um amor sincero em nossas vidas, porque a base do Evangelho é o amor. Pai amado e querido, recebe nessa manhã o nosso jejum. Senhor, estamos fazendo mais uma manhã esse jejum. O jejum, Senhor, que certamente há de destruir, há de derrubar as muralhas que estão nos impedindo de todas as formas de avançarmos. Nós queremos declarar nessa manhã, Senhor, a nossa bênção. Nós queremos declarar nessa manhã a nossa vitória, no nome de Jesus e para a glória de Deus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém? Amém? O pessoal que trabalha na igreja não vai embora, os músicos, os obreiros, fiquem aí, eu preciso ter uma palavra com você, ok? Estenda as suas mãos, vamos orar? Senhor, leva-nos para os nossos lares, debaixo dos teus cuidados, a tua proteção. Nos dê um domingo de bênção, um domingo de vitória. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, bom dia, bom almoço, até logo mais. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente, no nome de Jesus. Amém.
minha porção.